Vladimir Putin nasceu em 1952, na periferia de Leningrado, cidade hoje conhecida como São Petersburgo. O seu pai foi oficial da marinha, sua mãe operária e seu avô um renomado chefe de cozinha de antigos políticos russos. Vladimir Putin começou no cenário político da Rússia na década de 1990. Formado em Direito, Putin foi vice-prefeito da cidade de São Petersburgo. Ele foi por 15 anos um espião da KGB, o serviço secreto da antiga União Soviética. Iniciou seu destaque na política da Rússia em 1996, quando se tornou vice-assessor do então presidente Boris Yeltsin. Em 1998, virou o primeiro oficial da administração do presidente, e a partir daí começava a influência de Putin na política da Rússia. Com a sua aproximação do então presidente Boris Yeltsin, em 1999 foi escolhido como primeiro-ministro. No ano seguinte, com a renúncia de Boris Yeltsin, em meio à crise econômica e política, Putin assumiu a presidência. Seus primeiros decretos foram de fechar o regime russo, criando um regime mais autoritário e mais centralizado. Com isso, a população começou a crer que a ideia de um regime mais fechado e mais centralizado poderia garantir ordem, controle e desenvolvimento econômico à Rússia. Putin se tornou um líder de pulso firme, recuperando a autoestima da população da Rússia nos primeiros mandatos como presidente. Ainda hoje, Putin é popular no país, com um projeto político de mãos de ferro e por colocar a Rússia em posição de destaque no cenário geopolítico e econômico mundial. Com a redução da pobreza, do desemprego, salários que triplicaram e o forte crescimento econômico do país garantiram uma imensa popularidade a Putin, mesmo com seu autoritarismo. Putin sempre cultivou uma imagem pública de ex-espião da KGB, herói soviético, entusiasta de esportes, de armas e animais selvagens, para reforçar a fama de líder destemido e defensor do orgulho russo. A política de Putin também sempre se destacou por um forte investimento em equipamentos militares. Estima-se que os gastos de Putin nos últimos anos sejam, em média, 60 bilhões de dólares anuais e que tenha 1 milhão de militares no serviço ativo. Putin tem duas grandes características: diálogo e inteligência política. Ele sabe como conseguir, através de negociações, o que quer e ainda combina isso com o uso de força, com um regime fortemente repressor e diminui cada vez mais as liberdades individuais, perseguindo opositores. Pouco a pouco, a Rússia tem se associado à China para disputar a influência no espaço mundial, e isso tem gerado grandes tensões. As relações são as piores possíveis com o Ocidente. Os líderes europeus, obviamente, vê Putin como alguém que está levando a Rússia para um projeto ofensivo e dominador. Há também indícios de influência de Putin nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, que deram vitória a Donald Trump, e na Inglaterra no referendo do Brexit. Na Rússia, a imprensa é controlada e qualquer oposição é reprimida. Em 2020, o principal líder opositor do país, Alexei Navalny, foi envenenado e as suspeitas recaíram sobre o governo russo, que negou o envolvimento e culpou inimigos políticos. Um outro elemento que Putin se utiliza para reforçar a legitimidade do regime está justamente na ideia de ameaça externa, de que o país está cercado de inimigos, como a OTAN, União Europeia e os Estados Unidos. Há mais de 3 décadas, Putin chegou ao poder político da Rússia, e durante esse período, cada vez mais a imagem de líder autoritário que não se submete aos interesses do Ocidente vem se firmando. E ao que tudo indica, a era Putin está longe do final, sempre alternando poder como presidente e primeiro-ministro, uma vez que a Constituição da Rússia não permite mais que 2 mandatos consecutivos. Para contornar isso, Putin sancionou uma lei aprovada pelo parlamento russo, que o permite disputar outros 2 novos mandatos, de 6 anos cada um. O atual mandato de Putin terminaria em 2024, e sem essa nova lei, ele não poderia se candidatar novamente. Porém, com a nova emenda na Constituição, criada em 2021 por ele, diz que essa não se aplica aos que ocupavam o cargo de presidente antes da entrada em vigor das alterações da Constituição. E agora, ele tem o caminho aberto para permanecer na presidência da Rússia até 2036. E qual a sua opinião sobre Vladimir Putin? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, vejo vocês no próximo vídeo. Deus os abençoe.